Olá, amigos! Olha que música linda que você está ouvindo. É Vivaldi, é a estação das flores. Estamos em setembro e eu gostaria muito de desejar um setembro iluminado para todos vocês. Que o nosso olhar, que o olhar de todo mundo desabroche para as coisas boas, para a justiça, para a igualdade, para uma vida de bem-estar. Obrigada a todos, é Thaís que está lhes falando, Thaís Helena, em mais esse podcast THC com você. Tô feliz? Tô feliz, mas eu não posso deixar de falar de uma preocupação que vem aqui me deixando desconfortável. Eu tenho saído muito pouco, mas o suficiente para perceber que parece que a pandemia não existe, né? As estradas estão lotadas, as praias estão cheias, bares com gente se acumulando sem máscara, né? Parece que essas pessoas nunca ouviram falar em retorno da crise, em recidiva, reinfecção. Onde é que essas pessoas estão? Alguns até se dizem constrangidos pelas autoridades, controlados para usar máscara. Gente, vamos lá. Em 2015, nós tivemos que aprender a usar a água porque estava mais muito próximo o fim dessa riqueza, não é? Os níveis de reservatórios estavam lá para baixo. Então, o que aconteceu? Começamos a usar racionalmente a água, a economizar. Era proibido, levaria multa quem fosse pego molhando calçada, lavando calçada. E aí os preços, as tarifas foram elevadas. Lembra disso? Então, os acidentes de trânsito se tornaram menos fatais por conta exatamente, do cinto de segurança. As motos, acidentes menos fatais hoje por causa do capacete. Então, aquilo que a gente reluta em usar, a gente apenas consegue admitir pela aplicação de multas, pela dor, pelo sofrimento, pela falta. Ora, por que não agir pelo amor? A gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Puxa, não foi suficiente o que nós vimos acontecer nessa pandemia? A gente não aprendeu nada? Eu aprendi. Aprendi a fazer a minha parte, aprendi que a solidariedade é uma virtude. Eu quero cuidar da minha saúde e da saúde de via direta ou indireta contaminar. Por que sentir-se controlado, constrangido, compelido? Sinta-se responsável, não é melhor? Eu só acho, gente, que não podemos nos expor a tanto risco, porque vacina que é bom, ainda não há, ainda não existe. Eu já lhes disse que sou uma pessoa otimista. Eu acredito que em breve nós teremos, sim, a vacina, porque a ciência está aí, trabalhando dia e noite, incessantemente, em prol de buscar uma vacina para o coronavírus. Mas é preciso considerar que até sabermos o grau da eficácia dessa vacina, levará algum tempo. E nesse período, o que nós podemos fazer? Nada, a não ser nos cuidarmos do outro, ter respeito pelo outro, obter a certeza de que a própria vacina não vai provocar problemas paralelos. Então, até lá, até a gente poder ter essa tranquilidade, quais são as palavras de ordem? Consciência e solidariedade. Isto foi o que eu notei com relação à crise sanitária. Mas socialmente também estou preocupada, porque aumentou demais o número das pessoas em situação de rua, moradores de rua. Eu não sei se você viu uma reportagem muito triste. Eu fiquei chocada e chorei. Sinceramente, eu chorei quando vi a reintegração de posse de uma área na rodovia dos imigrantes, debaixo de um viaduto. Nossa, que tristeza. Gente que até o começo... Nossa, que tristeza.
Gente que até o começo do ano tinha casa, família, emprego, seus pertences debaixo de um teto, hoje estão ao desamparo, saindo com móveis nas costas, né? Crianças, eu vi crianças com aqueles seus caderninhos assim, abraçadas aos cadernos, sob os braços, né? Sem terem para onde ir, atrás dos pais, perdida naquele monte de coisa que ninguém mais sabia de quem era. Nossa, que tristeza me deu aquilo. O que será do futuro desse amado país? Antes da crise, nós já tínhamos um nível altíssimo de desemprego. E agora, então? Que empregos deixaram de existir, funções foram extintas, o pessoal está em home office, as máquinas eficientes substituindo pessoas. O que será desse excedente humano tão abruptamente causado pela pandemia? Eu fico me perguntando, será que essas pessoas terão perdido a sua identidade como trabalhadores? É preocupante, é muito preocupante. As autoridades governamentais precisam pensar em algo novo, inédito, inovador, urgente para conduzir essa nação. Porque não bastasse o abismo social que nela existe, a educação vem se transformando e vem se transformando de uma maneira a tornar-se mais digital e, portanto, menos acessível. Porque se pouca gente, se poucas pessoas, né, têm acesso à educação convencional, que dizer das suas possibilidades em face da escola virtual? O governador outro dia falou, eu vi na televisão, que ele ia distribuir computadores. Senhor governador, que seja verdade e que seja rápido e que cubra toda a extensão necessária para que as nossas crianças possam ir à escola, porque muitas delas vão para a escola para quê? Para se alimentarem. Ora, ficar em casa com pouco alimento ou com nenhum, isto vai ser muito triste, prejudicial, inclusive não há condições de aprender quando a criança não está bem alimentada. A gente sabe disso, né? Agora, nós precisamos acordar. Todos, a sociedade precisa adotar uma postura mais enérgica, mais exigente e mais ética com relação aos nossos homens públicos. É urgente, é imperioso, é fundamental que a gente se una para agir. Vamos eleger pessoas efetivamente comprometidas com a cidadania, com o bem comum e com a educação. Porque sem educação nada se faz. E se fará muito menos se a escola for virtual. Concordam? O que é que vocês acham? Vamos nos movimentar, talvez. Eu pensei assim, em deflagrarmos uma campanha junto às empresas. Continuem ajudando, continuem sendo solidárias, porque elas têm condição de promover uma reforma social, no mínimo garantindo uma educação plena para todos, né? Sem distinção de classe social. E a economia brasileira, que já vinha cambaleante, né? E hoje está muito mais fragilizada pelos custos da pandemia, será que ela conseguirá manter o auxílio? E esse auxílio, pasmem, tirou muita gente da miséria extrema, do estado de fome, das sombras da sua própria existência. Você se lembra quando diziam, puxa, essa pessoa não existia perante os registros sociais,
Não existia, simplesmente ninguém sabia qual era o número de pessoas, de rua sem identificação, sem registro, sem uma personalidade. Talvez o problema esteja justamente em a gente ter um país rico. Não dá para admitir isso num país rico como o nosso. Mas é que de tanta coisa que a gente tem, desta natureza tão pródiga, há muitos olhos crescendo em cima disso. Muitos homens corruptos, muitos homens corruptores, muitos homens corrompíveis. Então isso é triste, gente. É a tal da crise ética que não é de hoje, ela está enraizada em nossa cultura desde o Brasil colônia. E quanta privação, e quanta humilhação, e quanta vergonha já sofreu o nosso povo, enquanto muitos se locupletaram, não é? Ou seja, não pagando impostos, ou seja, contrabandeando, ou fugindo das suas obrigações e achando que quem tem que pagar tudo é o pobre. É o pobre que tem que pagar, ele não. Muita gente pensou assim, né? E agora, não bastassem as crises política, sanitária, econômica, você tem acompanhado as crises de representatividade em nossas igrejas? Na evangélica, na espiritualista, na católica, muito recentemente. Você se lembra o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de absorver impactos, mas voltar ao estado uma experiência útil para a sua vida. Então eu digo, ainda bem que fé e resiliência andam de mãos dadas. Aliás, a fé é o fundamento da resiliência. Só é resiliente, só tem força, só tem vontade de se superar, de enfrentar obstáculos, quem tem fé. Por isso eu digo, como se diz na programação neurolinguística, o mapa não é o território. E isto quer dizer o quê? A igreja não é a religião. É certo que os fiéis não se deixarão abalar pela fraqueza dos seus líderes. Eles vão se manter firmes em seus credos, convictos de que nós temos em nosso cérebro o chamado ponto de Deus. É aquele ponto que nos dá a intuição e nos conduz ao melhor de nós. O que se abala? O que fica abalado quando a gente sabe de um escândalo? Nossa vontade de ir àquela casa que, por missão institucional, tinha que agregar, divulgar os melhores valores, princípios morais, não é? Ensinar o que não pode ser feito e disseminar a boa conduta. Lamentavelmente, as igrejas são conduzidas por homens, não é? Os desapontamentos religiosos vão ficar registrados, né? Os líderes faltosos terão seus nomes inscritos na parte obscura da história religiosa, como pessoas de caráter débil, extirpados da sociedade por suas próprias ações e condutas. Veja, ninguém os expulsou, não é? No máximo, eles são afastados das suas funções, mas quem os expulsou foram eles próprios ao cometerem pecados. Quem paga pelo pecado? O pecador? Quem paga pelo erro? Quem errou? O crime compensa? Nunca. Então, eles próprios foram e são os responsáveis pelo que estão tendo de consequências, né? Eu vou lhes dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu acredito que as coisas acontecem para melhorar. Eu
Aposto na remodelagem do ser a partir de situações críticas como estas todas que a gente está comentando. A crise sanitária, a crise política, a crise ética, a crise da igreja. Eu acho que nós estamos passando por uma transformação em tudo, em tudo. Quantas transformações o ser humano já passou? Vamos voltar na história? Não é? Desde o nosso princípio, de milhões de anos atrás, quantas vezes o ser humano e quanto ele passou para ter a sua linguagem de hoje, para ter os costumes de hoje, para o cérebro crescer, não é? Então, tudo isso nós passamos, houve uma evolução. Eu acho que nós estamos passando por uma outra evolução. De repente, as coisas acontecem para melhorar o que está ruim. Eu acredito nisso. Então, coisas, em princípio, condutas estrosas, ações reprováveis, com o tempo, a gente percebe o quê? Que elas foram bem-vindas para a humanidade. Porque na medida em que os ruins, em que os maus condutores se afastam em função de suas próprias atitudes, os bons vão sendo chamados para agir, para dar seguimento à história, para dar continuidade a uma vida e muito provavelmente melhor. Eu acredito nisso. Graças a Deus. Pam, 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 pararam, pararam, pam, pam, pararam. Feliz setembro para você. Até o próximo podcast. Beijo!